Oi, povo lindo! Tudo bem com vocês? Chegamos para mais um estudo da Palavra de Deus nesta terça-feira, onde vamos estudar Atos capítulo 24. Isso mesmo, já estamos pertinho do final do quinto livro. Já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João, agora estamos caminhando para o final de Atos dos Apóstolos. Você já sabe, mas eu vou repetir. Toda segunda, terça e quarta estudamos um capítulo da Bíblia, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se para você ter acesso às quartas-feiras que já passaram e às quartas-feiras que virão. Vocês estão preparados para a gente estudar aqui Atos 24? Tomara que estejam. Eu estou com meu coração pegando fogo. Bíblia é minha paixão. Quem é louco por Jesus é louco pela Bíblia. Vamos embora? Então, Atos 24 diz assim: 5 dias depois de quê? Atos 23 termina com Paulo chegando, sendo escoltado, né? Havia uma conspiração para matar Paulo, então eles escoltaram Paulo até Cesareia, para ele ser julgado pelo governador Félix. E aí, 5 dias depois que ele chegou até, Cesareia, olha o que diz o texto: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia, com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Ou seja, ao invés de Paulo ir ao julgamento onde eles estavam, no Sinédrio em Jerusalém, eles é que foram a Cesareia, porque Paulo foi escoltado para lá, para não ser morto por aqueles 40 soldados que queriam, aqueles 40 judeus que tinham feito uma conspiração para matá-lo. Verso 2. Quando foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Aí olha o que o advogado disse: temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Então o governador começa ali elogiando o governador. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem, agora está falando de Paulo, verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Já imaginou você merecer essa honra? Estamos aqui para falar do Lucinho. Ele é um perturbador, criador de tumulto. Isso aí só loucos por Jesus recebem esses títulos, gente. Isso aí não é para qualquer um, não. Ele é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Olha isso. Eles falaram que Paulo era o principal cristão. O governador falou, o advogado falou para o governador. E ele tentou até mesmo profanar o templo. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente já leu isso lá para trás. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Ele é judeu, então ele estava falando que tentou julgá-lo pela lei dos judeus. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Então, o governador estava ali sentado e o advogado chegou, esse Tértulo, falou contra Paulo, disse que ele era um causador de tumulto, uma confusão, mas que o comandante romano tinha pegado Paulo das mãos dele com muita força. E aí, verso 9 diz: os judeus confirmaram toda a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Os judeus que estavam lá ficaram só balançando a cabeça, dizendo: é isso mesmo. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Olha a defesa de Paulo. Governador, se o senhor verificar, o senhor vai descobrir que há 12 dias atrás eu estava em Jerusalém, fui lá adorar a Deus. Quando fala adorar a Deus, gente, é adorar a Deus no templo.
porque o templo só existia em Jerusalém. Tá? Verso 12. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. Interessante que caminho aqui está com C maiúsculo, né? Sou seguidor do caminho, a que chamam seita. Então, Paulo falou, ó, tudo que eles estão falando de mim é mentira. Mas tem uma coisa que é verdade, eu sou seguidor dos nazarenos, eu sou seguidor do caminho, né? Que vocês chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Ou seja, Paulo pega agora o Velho Testamento para assinar embaixo da fé dele, né? E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas a meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Então Paulo falou, tem uns judeus lá da Ásia, que eles é que me prenderam quando eu estava lá no templo, eles deviam estar aqui fazendo as acusações contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. Quando me levaram lá diante do Sinédrio, lá dos 70 anciãos, qual crime? Cadê as provas? Paulo está dizendo, cadê as provas dos crimes que eu cometi? A não ser que tenha sido esta, que me apresentei a eles e bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. A única coisa, Paulo está dizendo, a única coisa que eu fiz errada, se é que eu fiz alguma coisa errada, foi dizer que eu estava sendo julgado por causa da minha fé na ressurreição dos mortos. Esse foi o discurso de Paulo diante do governador Félix. Verso 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, letra maiúscula, ou seja, do cristianismo, esse era o nome que deram para o cristianismo primitivo, o caminho, ele adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Em outras palavras, quando aquele comandante romano que te prendeu lá em Jerusalém chegar aqui, aí eu vou pegar mais provas e aí eu vou decidir o seu caso, viu, Paulo? Verso 23. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Então o governador colocou Paulo preso, esperando o comandante Lísias vir, mas nesse meio tempo deu liberdade a Paulo para receber seus colegas e amigos que viessem para servi-lo. Verso 24. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar a Paulo, e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. O governador teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, chamarei você de novo. Vê se não é desse jeito que as pessoas fazem com a gente. A gente apresenta o evangelho para elas. Muitas vezes, quando a pessoa não quer se converter, sabe o que ela fala? Não, eu quero escutar você sobre isso depois. Agora não. Ele se encheu de medo. Quando Paulo começou a falar sobre Jesus e a salvação e o perdão, certamente Paulo falou do inferno, do céu, dos pecados, do julgamento. A Bíblia diz que o homem tremeu na base, o governador tremeu. E falou, pode, cala a boca. Volta para sua cela, que eu não quero mais escutar mais nada não. Quando eu quiser, eu te chamarei de novo.
Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Sabe o que aconteceu? O governador esperava que Paulo subornasse, tentasse subornar ele, tentasse dar algum dinheiro a ele para ser liberto. Só que Paulo não era desse. Paulo não era um cara de levar propina. Por isso que o governador sempre chamava Paulo. Verso 27. Passados 2 anos, gente, olha o tempo que o servo de Deus ficou preso. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. O que nós vemos aqui? Um Paulo que não arrega. Um Paulo que se mantém fiel. Um Paulo que podia falar menos coisas sobre Jesus e com isso ser liberto. Mas ele não fazia isso. Um Paulo que podia comprar sua liberdade, mas ele não fazia isso. Um Paulo que podia negociar sua soltura, mas ele não fazia isso. Ei, você que está me assistindo, quem sabe você já foi criticado, ficou triste, quem sabe não compreenderam você lá na sua igreja, você ficou triste. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se mantenha fiel até o fim. Não desanime. E se você for prejudicado por causa disso, seja prejudicado por amor a Deus. Por amor a Deus. Faça as coisas certas e não simplesmente as coisas que te convêm. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui que está como Paulo, sendo perseguido, sendo, quem sabe, criticado, ou sendo colocado de escanteio, porque não está tendo as oportunidades que sonhava. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vida aqui, que o Senhor nos ajude a sermos como Paulo, esse exemplo de cristão que ficou anos e anos e anos sofrendo, sendo perseguido e preso, porque não negociava os princípios daquilo que cria. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos fiéis ao Senhor em qualquer situação. Eu abençoo cada vida, no nome de Jesus. Amém. Gente, estudar Atos 24 com vocês é muito bacana, porque é a palavra de Deus, né? Eu espero que você tenha gostado e quero que você comente aqui embaixo o que você achou. Lembrando que amanhã tem aula, mas amanhã é quarta-feira. Então as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do meu canal, torne-se depressa. As aulas das segundas e terças são liberadas para geral, mas as aulas das quartas-feiras são somente para os membros do canal. Torne-se membro agora. Faz isso aí agora. Enquanto você também passa na loja do Lucinho para adquirir esse livro, olha, Manual de Sobrevivência para Pais e Adolescentes, um livro que vai te abençoar muito, que eu escrevi para pais e adolescentes. Esse livro lindo, Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Pensa num livro extraordinário. Tem esse livro, Manual de Loucuras por Jesus. São 365 ideias para você fazer loucuras por Jesus o ano todo. Um livro para líderes de juventude, olha, Loucos por Juventude, são 100 dicas práticas para você trabalhar com adolescentes e jovens. Tem esse livraço aqui, Provas da Sua Conversão. É um livro para você saber se você é salvo de verdade ou não. Esse livro que me transformou grandemente, né? O Impostor que Vive em Mim, livro extraordinário. E por fim tem esse, Comunicação e Intimidade no Casamento. Todos esses livros aqui estão na loja do Lucinho.com.br e eles tem mais de 200 títulos lá, mais de 200 títulos de livros e de bíblias que vão tocar você e vão te abençoar. Lá também tem muitas camisetas da nossa nova coleção, pulseirinhas, vestido, caneca de café, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para vir para Israel comigo, com a minha família. Eu e minha família iremos em setembro agora de 2023 para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Iremos em março de 2024 para Dubai, Israel. E iremos em outubro de 2024 somente para Israel. Acesse hoje o site viajecomlucinho.com.br. Escolha uma dessas 3 caravanas, ou as 3, né? Veja lá o roteiro de cada uma, as condições de pagamento parceladas a perder de vista. Escolha uma e venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou. Vai ser maravilhoso. Que Deus te abençoe. Até a aula de amanhã e sejam loucos por Jesus.